Boa tarde, boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem diferente dos outros vídeos. Eu digo bem diferente porque é uma coisa que às vezes você só espera eu falar de uma área e não é bem assim. Às vezes eu posso fazer um vídeo aqui com outra forma de área de trabalho ou de uma matéria, como por exemplo religião, mas eu vou ser mais simples um pouco, para ser mais um pouco doce. Você sabe que a psicologia ela é uma das coisas mais importantes na vida do homem. Por quê? Quando você estuda psicologia, você está estudando todo o movimento do corpo, toda a linguagem do corpo, todos os fenômenos que acontecem na vida no geral. Mas o que quer dizer a linguagem universal? É uma linguagem que você estuda, nós estudamos, todos estudam uma linguagem nessa vida. Ok? Por exemplo, se um vento bate em uma árvore e que essa árvore muito frondosa, com bastante folhas, galhos e frutas, é prova de que ali existe uma linguagem expressiva de que balançou, o vento bateu e balançou as folhas. As folhas foram agitadas, as águas foram agitadas. É uma linguagem, ok? A linguagem não é somente a expressão, não é somente a verbalização do que você fala, do que eu falo, nós falamos, vós falais, eles falam e assim por diante. Então é uma linguagem. Por quê? Quando você usa a expressão verbo falar, você está usando a linguagem do falar para com que alguém escute. E o ouvir é para com que alguém, além de escutar, entender e aceitar. Mas a psicologia é uma forma de que ela te ensina. Não é a psicologia que te ensina, é eu. Mas quando eu falo que a psicologia te ensina, é para com que o psicólogo te ensina melhor a compreender a você, aos outros e tudo que se move até de forma fenomenal no universo. Então eu estava aqui, botando aqui no Word os meus conceitos próprios de que não gosto de ficar pegando carona de que alguém já me antecedeu. Aí eu pego uma parte e mudo aquele contexto total para fazer o meu texto, de me expressar para você como eu entendo a psicologia melhor do que ele possa explicar ou do que ele já escreveu, explicando assim. Mas eu tenho que usar o meu jeito de explicar, mais simples, mais fácil, ou que seja mais simplório. Essa expressão psicologia, ela tem os seus derivados do grego psique, alma, espírito, vento, ok? Esse espírito,
alma vivente. Isso é, que tem vida, que tem espírito, que tem fôlego, que respira. Compreende? Do grego. Ok? Então, quando você usa a palavra alma, então é uma forma de que você entenda de que essa alma é uma alma vivente no homem, matéria. Quando esse homem, matéria, e essa alma morre, então alma vivente morre, o espírito sai dele, como ele entra e sai quando a gente respira. Por quê? Entra o oxigênio, espírito pela boca ou pelos narizes, ou por dizer fossas nasais, e aí esse espírito que entra na gente, esse fôlego de vida, ele já sai de uma outra forma de estado carbônico, é o chamado gás carbônico. Compreende? Estou falando aqui sério para vocês. Como assim? Essa expressão psicologia deriva da palavra grega, ou das palavras gregas, psique, alma, espírito, vento, fôlego, respiração. E logos vem de estudo desta alma. Behaviorismo, comportamento. Isso é no seu behaviorismo. Isso é no seu comportamento. Ok? É fácil de entender. Então, logo o estudo. O que é o estudo? O estudo você vai ter a razão e a compreensão dessa razão pelo estudo em que você vai raciocinar, e você vai ter razão pelo estudo dessa alma ou desse espírito ou do behaviorismo. Isso é do comportamento. Então quer dizer que nesse caso vem essas origens de palavras e seus contextos, de que você vai entender que palavras que elas surgem do latim. Se ela surge do latim, quer dizer parábola. Aí você pergunta para mim, e o que é uma parábola? É simples. Vou ler para você aqui. As parábolas são como ficaram conhecidas nas histórias contidas, certo? Até por um certo homem. Normalmente eram histórias de cunho moral que serviam de uma comparação, uma alegoria. Parábola é apenas uma expressão de uma linguagem. No seu discurso, ele falava em parábola, esse cidadão. Ele falava em parábola, em uma comparação, em uma alegoria. É simples de entender. Só não entende, meu filho, paciência. Então, quando você usa a palavra parábola, quer dizer que, no caso, você passa a ter uma certa compreensão entre duas ou mais coisas dispostas, por um lado, da outra, de que as parábolas são como ficaram conhecidas na história contidas por este cidadão. Então a parábola é uma comparação, é uma linguagem figurativa. A parábola é uma linguagem comparativa, de uma comparação, uma alegoria. Assim como a psicologia, que estuda
o comportamento do homem no seu todo. Aí, como você estuda a psicologia, você estuda também a fase do comportamento daquela pessoa naquela hora ou em outros momentos qualquer. Você, pela psicologia, você passa a conhecer quem é você. Você passa a melhor entender as pessoas a partir do seu princípio de compreender e de se colocar no lugar de alguém, a chamada empatia. Quando a pessoa ela se comporta daquela forma, o comportamento dela é um comportamento que você estuda fenomenalmente. Este comportamento, essa linguagem comportamental, o chamado comportamentalista, o comportamentalismo, é simples de você entender. Então, a expressão psicologia, que nasceu na Grécia Antiga, uns dizem que não sei o que nasceu, não. A psicologia tem princípios dos filósofos, como Platão, Sócrates, Pitágoras, Petro Ramos, Diógenes, Jesus Cristo, Paulo, muitos outros que usaram este mecanismo de você entender todas essas coisas, de onde tem um princípio. Então a Grécia antiga e hoje a modernizada, mas digamos assim, a odierna, a Grécia é o berço do princípio da civilização. Como Cairo, por exemplo, Cairo, a capital do Egito, tem o lado da psicologia e da filosofia. No mundo talvez fosse o Cairo, a capital do Egito, um mundo acadêmico de todas as ciências que a qual iam se estudar ali naquela época, que não ficasse na Grécia, né? Troia, os troianos, né? Que eram primos, não são primos, a Grécia e Troia, ok? Os troianos são primos, ok, gente? Muito obrigado, boa tarde para você. Estude psicologia, tá bom? É muito bom assim. Estudar nunca é demais.